Bem-vinda, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estou vendo a carinha de todas agora. Que honra poder reuni-las para a gente discutir um tema que, além de nos ter encantado, nos provoca muito diariamente, né? E aí a gente fica ouvindo todo esse burburinho, todo esse conceito, todas essas tecnologias, essas gestões, e a gente pensa o que nós fazemos com isso tudo na prática assistencial do nosso paciente, né? Nosso tema é a implementação de um programa de navegação. E para começar essa conversa, eu queria convidar vocês a dar um passo adiante e a gente não falar do papel do enfermeiro navegador, mas sim o que um programa deve fornecer para que esse enfermeiro atue. A gente já discutiu conceitos, claro que na fala de vocês vai ter conceito, mas a gente queria saber como que esse conceito ele começa, ele se encaminha, ele atende o nosso paciente, né? E aí eu vou puxar aqui alguns assuntos e a gente vai discutindo sobre isso. Eu queria primeiro falar sobre o planejamento, né? A gente sabe que a instituição precisa entender e precisa colocar em prática tudo isso. Queria começar perguntando para cada uma de vocês, qual o primeiro passo que vocês deram na instituição de vocês? Marlise, quer começar? Posso começar? Posso, sim. Bom dia então, a todos. Tá bom. Obrigada pelo convite. E respondendo a sua pergunta, Camila, o primeiro passo, quando veio o convite de implementar um programa, da gente construir um programa de navegação, era entender a necessidade. Qual era a necessidade que a gente tinha ali do paciente, primeiro, né? E qual era a expectativa da diretoria que nos chamou e disse, olha, eu quero um programa de navegação. E aí a gente fizemos o alinhamento, né? Então, esse é o primeiro passo. Ver qual a necessidade do paciente, a expectativa da diretoria com esse programa. Após essa escuta, eu vou falar da minha experiência, né? Como é que isso aconteceu, junto com Rebeca, nós fomos entender o que é a navegação, buscar o conhecimento, vamos estudar a navegação. Porque para nós aqui no Brasil é algo muito novo. Né? Em alguns países ele já existe há alguns anos, mas o boom da navegação ela veio nos últimos 5 anos. Aí vamos estudar, vamos entender o que é essa navegação. E para nós, na nossa instituição, era a primeira vez que nós estávamos implementando um programa desse. A experiência em oncologia favoreceu bastante, né? Os anos que eu tinha na oncologia, a experiência de Rebeca na oncologia, e aí nós fizemos o nosso planejamento. E aí veio o planejamento, construímos um plano de ação, onde nesse plano de ação veio uma das ações que é extremamente importante, que é o mapeamento. O nosso hospital é um hospital geral, ele não é um hospital oncológico, então nós temos de clínica médica, temos uma emergência aberta, temos todas as especialidades aqui, então nós mapeamos onde é a entrada desse paciente oncológico, para poder a gente entender esse fluxo. Entendemos esse fluxo e aí nós começamos a desenvolver, né, todo o programa. E aí um dia após o outro, são desafios, estar alinhada e tendo uma diretoria nos apoiando foi muito importante. Isso foi muito importante. E aí veio a parte educativa, né, que é a gente educar os pares, né, da onde nós vamos estar visitando, dessas portas de entrada, o que é a navegação. Porque existe muito viés de conceito. E aí é o corpo a corpo. É ir até as pessoas, dizer o que é a navegação, quem é esse paciente potencial oncológico, né? Quais são os sinais, nós definimos os critérios de um paciente, da entrada com sinal clínico e um potencial oncológico, em que momento acionar essa navegadora. Então, veio todo um trabalho educativo com a equipe médica, com a equipe de enfermeiras. As enfermeiras dessas portas de entrada foram grandes aliadas nossas. E a visita diária. Diariamente, Rebeca, nossa enfermeira navegadora, ela estava visitando essas unidades, visitando essas pessoas e fazendo esse trabalho educativo.
tá? Então, esse planejamento ele foi muito importante, tá? Rebeca, quiser complementar? Bom dia a todos. Então, a Marlise falou brilhantemente, né, como de fato foi a implantação da navegação. E eu só queria contribuir com alguns pontos, né? Dos pontos importantes, né, durante a implantação da navegação é reconhecer também qual o perfil Acho que a Rebeca travou. Travou. A gente traz ela para a discussão daqui a pouquinho. Vamos ver se ela volta. Rebeca? Voltou. Oi. Voltou. Você vai falar do perfil? Isso, eu iria falar sobre o perfil do profissional. Um dos fatores importantes também para a implantação da navegação é reconhecer o perfil desse profissional. É importante que esse profissional ele tenha a experiência em oncologia, que ele já tenha passado até pela assistência, né? Mas esse enfermeiro ele tem que saber a jornada do paciente. Então, eu sempre falo muito que o enfermeiro navegador ele tem que estar sempre 2 passos à frente do paciente. E para isso a gente tem que conhecer de fato o que esse paciente ele vai passar. Então, muitas vezes, o importante também é a gente identificar que seja um profissional proativo, que tenha uma boa comunicação entre as equipes, um profissional curioso, que saiba os processos, que procure saber, né, novas estratégias para melhoria, porque nada mais é do que um profissional que vai guiar esse paciente para uma jornada mais leve e segura. Então, o que eu trago também, né, como importante para fazer essa implantação é reconhecer esse perfil do profissional. Acho que parou seu microfone, Rebeca. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, querida, pode continuar. Perdoe. Outro fator também importante, né, é identificar quais são as fases da navegação. Então, algo importantíssimo que a gente pode colaborar aqui nesse processo de implantação, né, é reconhecer se a gente vai trabalhar em toda a jornada do paciente, seja ela no processo de transição do cuidado, né, onde o paciente ele vai estar recebendo esse atendimento do enfermeiro, tanto do internamento quanto para o ambulatório, né, reconhecer que ele precisa retornar à sua unidade de origem, ou também, por exemplo, o enfermeiro navegador está à frente do processo de reconhecimento desses pacientes, como Marlise falou, identificar os pacientes potenciais oncológicos, né, auxiliar na captação e fidelização desses pacientes na instituição, e o mais importante, a gente reduzir esse prazo, esse tempo entre o diagnóstico e tratamento, para que esse paciente ele tenha um prognóstico melhor. Então, acho que seria importante a gente pontuar, né, esses aspectos, tanto do perfil profissional, quanto também as fases da navegação, quando se pensa em implantar a navegação. A Marlise e a Rebeca nos introduziram o desenho desse planejamento, início, e algo que é de extrema relevância é o perfil do profissional escolhido, né? Não basta ser só especialista em onco, a gente está falando de pessoas que vão levar o paciente pelo caminho, então só oncologia não basta, né? A gente tem que ter todo aquele desenho de características, de curiosidade, como você falou, de um passo à frente, né? Isso é fazer navegação. E aí, a gente iniciando essa conversa, Tatiana, Nádia, que eu sei que tem um momento, eu vou colocar vocês três, porque a Rebeca e a Marlise são a dupla do processo, então eu vou falar de vocês três, porque eu sei que a Marlise faz uma gestão e a Rebeca mais a operação, mas é um único programa, e a Tatiana e a Nádia têm momentos diferentes do programa delas. A gente sabe que esse caminho inicial é parecido, mas aí aparece para a gente mais problemáticas, desafios e ferramentas que daí fazem parte da personalização da cultura, da visão, do público, do perfil e do processo daquela instituição. Tatiana e Nádia, qual foi a barreira mais difícil? Depois desse início de planejamento e primeiro passo que a Marlise e a Rebeca já deram para a gente. Eu posso contribuir, assim, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Tenho o privilégio de, na alta direção do hospital, a gente ter um profissional enfermeiro como superintendente,
e que valoriza muito isso, né? Então, já lá desde 2014, quando a instituição fez uma afiliação com a Johns Hopkins, e nós recebemos uma enfermeira aqui na instituição, lá da Hopkins, ela olhando o nosso modelo, ela disse, vocês têm o Nurse Navigator, e a gente ficou, né, como assim? O que é isso? Não conhecia, em 2014, não sabia muito bem nem o que se tratava, e fomos estudar sobre isso, né? E em 2015, fortemente com consultoria direta com a Hopkins, para entender qual que era esse modelo, a gente foi implementar. Mas daí vem essas divergências que tu comentaste, Camila, que é uma cultura diferente, né, um país diferente, com uma estrutura diferente, com um modelo de enfermagem diferente, onde o enfermeiro tem outras autonomias de prescrição, de outras coisas que aqui a gente não tem. Então, a gente teve que dar um passo atrás e olhar para o nosso modelo, né, para o que se adequava para os nossos pacientes, porque mesmo dentro do mesmo país, a gente tem estados com realidades diferentes, populações diferentes, né? Se o paciente é público, se é privado, o que precisa desenhar, e a gente se debruçou sobre isso, para poder olhar o que se adequava na nossa realidade aqui no sul do país, no hospital privado. Então, começamos engateando nessa ferramenta e olhando quem eram os profissionais que já faziam um processo muito semelhante à navegação, só que de forma desestruturada. A gente já tinha enfermeiros que faziam a consulta de enfermagem, que faziam todo o acolhimento, as orientações, que acompanhavam essas pacientes que retornavam com ele em ambulatório, mas a gente não tinha um método, né? Nós não tínhamos, assim, estruturado e mais, nós não mensurávamos isso. A gente fazia e evoluía em prontuário aberto, mas a gente não media isso, né? Para saber qual é o impacto do que tinha nosso trabalho. Então, o nosso maior desafio foi esse, de dentro de uma estrutura com grandes oportunidades e alguns privilégios de poder ter essa consultoria, de adequar para a nossa realidade e escrever o que nós queríamos como modelo, né? E não só descer o enfermeiro navegador, e o que é papel do enfermeiro e o que um administrativo pode fazer para auxiliar, o que é psico, o que é nutri, o que esse time multi pode fazer, e em quais locais esses enfermeiros precisavam estar inseridos para poder ter as informações preciosas para poder navegar esses pacientes, para poder pegar ele lá na ponta quando ele tem o diagnóstico de câncer, ou quando ele está investigando, né, que nem não teve ainda o diagnóstico, mas já ter todo a sinalização para poder iniciar o acompanhamento deste paciente. Então, isso diariamente. 2014 teve o start inicial, 2015 a gente começou com as consultorias, 2016, dia 10 de agosto, a gente conseguiu um projeto aprovado no CEP, para já mais ou menos a ideia do que a gente queria medir e acompanhar, iniciar. Mas hoje, né, todos esses anos depois, a gente identifica todos os dias oportunidades de melhoria, e tenho certeza que dentro das perguntas vai vir depois as dificuldades e os entraves, e eu vou guardar para falar depois, mas a gente tem grandes oportunidades, sim. Você sabe que é muito bom ouvir a fala de vocês, porque eu sempre penso em grandes eventos assim, onde a gente tem pessoas que já têm isso tão consolidado e já tem um caminho disso. Eu fico pensando nas meninas que estão aí ouvindo a gente, né? E aí elas se enxergam tão distantes da nossa realidade, e aí talvez a fala de vocês traga um acalento para o coraçãozinho do enfermeiro que está lá, que sabe que não é imediato, não é chegar na diretoria e falar, nossa, olha, eu tenho uma ideia. Não, e você falou algo muito importante que a gente aprendeu na enfermagem, nós que somos mais experientes aí na área, a sistematização do nosso processo. Não interessa se é de navegação, se é geral, se é oncológico, você tem que controlar, demonstrar e mostrar resultado, né? E aí a gente mudou a fala, então o hospital, os gestores, a equipe médica começou a nos ver diferente. E talvez essa conversa que a gente está tendo de 2016, da última década, a gente estaria falando de 3 décadas, como aconteceram com as outras coisas, né? E aí é muito bacana pensar nisso, que existe uma linha de cuidado, uma receita de bolo, mas ela é personalizada, e eu acho que é aí que traz esses fóruns, essas discussões, essas diferenças para a gente debater. Dando continuidade aqui, daí a gente vai voltando, eu vou perguntar para a Nádia. Nádia, teve uma ferramenta padrão para sua implementação? Eu escolhi este caminho
Ou a gente... E aí a Tatiana, a Rebeca, elas falam de coisas muito importantes nesse percalço. Eu vou olhar, eu vou ser curiosa, eu vou pensar adiante, mas é para um público, e não só para um padrão, né? A gente faz enfermagem baseada em evidência, mas sem nunca descartar o nosso meio, né? Camila, eu vou tentar dar uma resumida, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho o nosso perfil. Eu acho que a gente está há 6 meses, né? Se a gente for pensar assim, lá com o serviço de navegação, e a gente tem uma diferença bem grande, porque lá é muito conhecido como Hospital do Coração. A gente é muito tímido ainda na oncologia, mas a gente vem avançando. Então, assim, são vários desafios, mas eu acho que a navegação como um todo, ela quer agregar valor para o paciente, né? Nada além disso. E, assim, para estruturar isso, é muito complicado. A gente tem um apoio muito grande da gerência também, eu acho que todas trouxeram isso. Então, assim, nossa gerente também é enfermeira, ela também vem apoiando, mas na verdade eu acho que não tem uma receita pronta, é o que atende melhor o nosso perfil de paciente. Eu tenho um perfil de paciente muito idoso, e é um paciente que ele precisa do acompanhamento do início ao fim. Então, assim, desde aquela parte que ele está no rastreamento até o diagnóstico e início de tratamento. Atualmente, a gente estruturou uma base bem importante do serviço administrativo com as concierges. Então, a gente tentou tirar bem a parte burocrática das enfermeiras para que elas consigam ser mais clínicas. Então, assim, a gente tem o serviço de concierge que acaba ajudando nesse apoio dos agendamentos, nessa interface com o paciente, nessa parte burocrática, e as meninas acompanham desde a consulta médica, de quando resolve que vai iniciar um tratamento, conferência das quimioterapias do paciente e dar seguimento nesse manejo de toxicidades. Então, a gente está tentando fazer bem individual, tentando deixar as meninas de uma forma dividida clinicamente por diagnósticos, para conseguir dar esse acompanhamento. Eu acho que o maior desafio é conseguir pensar assim, é um serviço novo, a gente tem atualmente 74 pacientes dentro do nosso serviço de navegação, mas em que momento eu consigo dar a alta para esse paciente? Eu acho que o nosso maior desafio é conseguir construir isso. Esse paciente, uma hora, também precisa ser educado durante o caminho dele para conseguir se desvincular da gente. É um dos nossos papéis como enfermeiras, né? Exato. Então, assim, desafio eu acho que a gente tem bastante, eu acho que ainda tem muita atribuição em cima do navegador, e não tem receita pronta, a gente está ali com um monte de planilha de Excel ainda, eu estava vendo a parte da tecnologia, estava aqui pensando, né, onde a gente se enquadra em tudo isso, porque a gente ainda fica muito viciado nessas planilhas, nesse controle todo. A gente tem que se questionar se o nosso controle não pode ser mais efetivo, né? Porque a enfermeira precisa de planilha, a enfermeira precisa de controle, e aí a tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? E a gente quer controlar tudo, né? Então. Tudo. E aí, que bom que eles estão facilitando a nossa vida, porque a gente vai continuar controlando, né? É muito bom ouvir a fala de vocês e perceber o quanto o momento está diferente, mas é uma única... É o único conceito, né? A gente está falando aqui também de uma outra realidade. Os programas de navegação surgiram por causa do entendimento desse processo. O enfermeiro navegador, ele é protagonista porque não tinha um outro membro da equipe que tivesse que tomar essa frente. E duas falas que me chamam a atenção. Primeiro, o enfermeiro é clínico, né? Então, ele não tem que ser administrativo burocrático. E o programa de navegação traz também a navegação para o hospital, não só o enfermeiro sozinho navegando. Ele tem alguém administrativo, ele tem alguém nos bastidores para que ele atue como navegador, né? Eu acho muito interessante ouvir vocês falando e parece uma única pessoa comentando os pedacinhos, isso é bem bacana. Voltando, e aí os momentos também, né? A gente tem a Tayana, que tem um programa mais antigo, as meninas da Bahia, que tem um programa mais recente, mas também já tem uma bagagem, e a Nádia começando, mas a fala é uma só. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para as meninas, para o nosso público ouvir, lições aprendidas. O que conceitualmente, o que a gente tem na teoria que na prática a gente vê que não funciona e a gente precisa se adaptar,
personalização é a nossa chave, né? Enfermeiro personaliza o cuidado e a gente não... Parece que tem lá um botãozinho que você já estuda pensando em como colocar para aquele perfil, né? A Nádia falou algo interessante, é um perfil cardiológico, então é mais idoso. A Marlise traz esse conceito do hospital geral. O Moinhos já tem uma história mais oncológica, hematológica, mas ainda assim, como ela falou, eu acredito, assim, na fala dela, eu achei muito interessante da Tayana, a gente já fazia navegação, né, meninas? A gente não tinha só uma sistematização desse processo, né? E enxergar isso é algo muito relevante para o início dessa história. Se a Marlise quiser voltar, lições aprendidas. Marlise? Acho que está fechado o microfone dela. Eu acho que isso está montado. Abri. Pronto. O que está na teoria que não acontece assim no momento que a gente quer é o enfermeiro navegador na toda a linha do cuidado, né? Então, a teoria ela tem isso muito, muito bem definido, bem estabelecido, né? É verdade. Bem estabelecido, e a gente não tem que ficar ansiosa nem desesperada, né? Então, assim, era um desejo que eu tivesse uma enfermeira, né? Toda a linha, uma só não, porque uma única pessoa não consegue dar continuidade na toda a linha do cuidado, mas ter uma equipe de enfermeiras navegadoras, né? Para que na linha do cuidado oncológico a gente pudesse navegar esse paciente em todas as etapas, em todos os processos. A teoria tem isso bem estabelecido, mas na prática isso requer um tempo e um amadurecimento. Nós temos assim um projeto que é a linha da navegação do transplante, como eu estava conversando antes, no TMO. Então, já é um projeto que nós temos de ter uma enfermeira, né, nessa linha do cuidado. Aí sim, nós vamos ter uma enfermeira com experiência, com mais de 10 anos de experiência, na assistência, na prática. Aí vamos ver toda a parte das competências, né, para ela assumir isso, porque precisa ter, como nós já demos uma iniciada aí nas competências que esse enfermeiro precisa ter. E uma necessidade, eu quero trazer isso, a necessidade que nós percebemos quando nós apresentamos os nossos indicadores, que é uma coisa importante na navegação, ter seus indicadores, que indicadores é que ele vai ali ter tomadas de decisão, vai fazer com que a gente analise como é que está esse projeto. Nós percebemos a necessidade de ter um enfermeiro na transição do cuidado do internamento para o ambulatório. Então, esse é um projeto que tem 2 meses, aí é uma etapa da do cuidado que a gente viu a necessidade e ele é urgente. Se eu não consigo, na teoria, ter um enfermeiro em toda a linha do cuidado, o que é que está parecendo que é urgente, que eu preciso ter uma ação? Então, nós identificamos que nessa transição do cuidado do enfermeiro que está internado para o ambulatório, nós tínhamos ali alguns gaps e que precisava ali navegar um enfermeiro urgente. E assim nós conseguimos. Então, hoje eu tenho uma enfermeira que visita todos os pacientes internados e ali ela tem 3 objetivos importantes. Ver a continuidade do tratamento a nível ambulatorial, como é que está esse processo de autorização de tratamento, se ele tem um acesso adequado, se ele está orientado do tratamento. A gente tem que empoderar, Nádia, ela trouxe isso, a gente tem que empoderar sim o paciente, né, do conhecimento do tratamento, porque ele se torna um parceiro, né, ele é participativo desse cuidado. E nós temos alguns pacientes que saem com alguns cuidados específicos, como isolamento. É um paciente que requer ainda um isolamento, ele sai de alta. Então, quando ele vem para o ambulatório oncológico, que é uma área controlada, é um ambiente controlado, então eu já tenho a informação que esse paciente é um paciente de isolamento, ele continua o isolamento dele a nível ambulatorial, nós já temos um ambiente para poder colocar esse paciente numa consulta médica já, para poder dar continuidade a esse cuidado, tá? Então, o que está na teoria, quem não está na prática, eu digo que é a gente poder fazer a navegação toda a linha do cuidado. Nem sempre isso é possível, né? Então, a gente vai avaliando e vai vendo o que é mais urgente para poder estar tendo as ações. A gente olhar toda a linha, você fala assim, você perdeu o controle, é muito extensa. Não, nos faz ter controle das fases e das ações imediatas. Acho que a sua fala é muito importante, né? O sonho
o objetivo é contemplar toda a linha, né? Mas qual é o passo? Qual é o próximo passo, né? E aí, uma coisa muito importante que a gente até conversou em outros fóruns, e aí duas coisas que a Rebeca eu gosto dela, que ela tem palavras-chave, assim, que eu vou usar, né? Tem que ser curioso, ou seja, eu vou antes do paciente, então, o que eu preciso saber, e como que a gente consegue essa ação com o perfil da pessoa que você escolheu, né? Então, vocês estão falando de uma expertise de 10 anos na prática, não adianta eu pegar alguém muito engajado, mas que não sabe as fases do transplante, ou vice-versa. Alguém super atuante, com conceito, com gestão, mas ele nunca funcionou um portocate e instalou uma quimio vesicante. Então, daí a gente não pode ter esse gap, né? É engraçado como as competências têm se alinhado com esse programa de navegação. Eu acho que as meninas, tanto a Nádia como um programa novinho, quanto a Tayana com um programa já pioneiro aí, tem essa mesma visão que a gente, né? Rebeca, a lição aprendida, você, navegadora com o paciente, com toda essa visão que a Marlise traz da linha, e você vai lá e põe ela em prática. Bom, Camila, Marlise falou muito bem com relação, né, os tempos da navegação, né? E eu trago também a relação dos modelos, né? Então, é reconhecer o perfil da instituição junto com o modelo de navegação que será empregado. E nem sempre esse modelo que foi escolhido, ele vai ser utilizado de forma integral, como você mesmo até trouxe, né? Pode ser até uma receita de bolo, mas tem que ser personalizada. Então, hoje eu trago também que na instituição que a gente trabalha, já estamos, né, implantando navegação também em outras áreas, não só na oncologia. Então, temos também na cardio, né? Já existe um projeto também para ser implantado na nefro. Então, cada paciente, ele vai ter também uma particularidade. Então, se é aquele paciente da cardio, né? E que a gente tem que identificar qual é a necessidade dele, qual é o momento que ele chega na instituição, também já é uma navegação completamente diferente do que da oncologia. Então, eu vejo que, de fato, a lição aprendida é que a gente não tem como colocar uma implantação de navegação igual a todas as instituições e nem igual a todos os pacientes. Cada paciente ele vai apresentar uma necessidade diferente e em cada etapa diferente. Muitas vezes a gente pensa em fazer uma navegação que seja pelo fato de identificação dos pacientes. Só que o processo de cada porta de entrada que o paciente vai aparecer na instituição também é diferente. Então, para cada área que esse paciente ele for aparecer no hospital, numa clínica, né, ele vai ter que ser atendido de uma forma individualizada. Seja ele, por exemplo, um paciente que ele só venha na instituição para fazer um exame, né, de imagem, e ele identifica que está com algum nódulo, né, o perfil, a abordagem do enfermeiro tem que ser diferente. É um paciente que ele não sabe, que muitas vezes ele nem imagina que poderia estar ali com a suspeita oncológica. Então, muito também do que eu aprendi é essa sensibilidade, né, de cada etapa que o paciente está vivenciando. Você sabe que essa fala é muito importante, né? O ser navegador te possibilita até antes ou durante o diagnóstico uma ação que a gente não tinha, era extremamente separado, né? O paciente já chegava para a gente conduzido e com uma linha de cuidado traçado e um plano terapêutico lá escrito. Agora a gente está atuando antes, né? Ele ainda não sabe o que é aquela imagem, ele ainda não sabe o que é aquele sintoma, e a gente já consegue intervir e filtrar isso, né? Você sabe que queria até comentar num outro fórum que a gente teve, que a Marlise falou uma fala que me encantou muito. Pegar uma toxicidade que não necessariamente é um problema oncológico e conseguir filtrar o seu paciente, né? Então, uma diarreia lá no PS, né, Marlise? Marlise me ensinou isso. Toda diarreia é oncológica? Não. Mas será? Qual o critério que a gente pode usar para a gente começar a enxergar esse paciente dentro da porta de entrada da instituição, né? Tayana, qual a lição aprendida, sabendo que você já fazia navegação sem chamar de navegação, depois agora virou navegação, e a gente sabe que o Moinhos é referência oncológica também, então a gente tem toda uma expectativa em relação ao próximo passo. Qual a grande lição dessa implantação desse programa de navegação? A gente fazia navegação sem ser navegação e mudamos todo o nosso atendimento depois disso e mudamos todos os dias. Quando tu trouxe, Camila, que é importante para as pessoas novas que estão pensando nessa linha, não existe receita mágica. Não existe.
Não existe uma navegação, um modelo de navegação em oncologia. Existe um modelo de navegação conforme aquela especialidade daquele paciente, se é mama, se é próstata, se é cabeça e pescoço, se é pulmão, se é TMO, se é... Agora, as gurias falaram da cardio, a gente também, na cardio tem um modelo, a gente está implementando agora um outro modelo de navegação para pacientes que fazem colocação de catéter de PICC na internação e que precisam de acompanhamento. E esse paciente, às vezes, é um paciente cirúrgico que vai precisar de antibiótico, ou não é um paciente oncológico, mas ter um enfermeiro navegador para chamar de seu e acompanhar quando ele vai para casa. Então, assim, o pensar em navegação qual é a melhor entrega que tu pode fazer de acompanhamento e que centralize esses cuidados de uma forma ordenada, né? E eu não posso dizer que isso na mama vai acontecer igual para a próstata, que sempre me perguntam, por quanto tempo acompanha? Cada especialidade tem, porque até já tem isso descrito por quanto tempo o paciente faz segmento, acompanhamento, né? E qual a frequência disso? Então, a nossa dificuldade foi saber que não podia aplicar um modelo para todo mundo. Isso a gente foi mudando, estruturando, ajustando. A gente começou primeiro só pela mama, depois fomos agregando as outras especialidades aos poucos, né? E estamos incluindo ainda outras especialidades. Agora, o nosso próximo passo, a gente quer começar a navegar os pacientes de pulmão, que a gente ainda não fazia. A navegação, a gente tem consulta de enfermagem prévia com todos, consulta de acompanhamento, da NUT, da psico, tudo é centralizado, mas a gente ainda não mede no formato de navegação. Então, a nossa dificuldade foi entender que, além de ter essas particularidades, a gente tem limitações. Quando a gente começou, como a Nádia disse, nas planilhas de Excel, né, com 10, 20, 30, 100 pacientes, era uma coisa. Hoje, só na mama, nós temos mais de 1.800 pacientes sendo navegados. E as planilhas Excel não são suficientes. Não são suficientes. Eu não consigo acompanhar um paciente com a melhor planilha dinâmica que eu posso fazer numa planilha de Excel, eu não consigo essa sinalização. Então, a gente está num momento agora no hospital, identificando oportunidades de melhorar esse nosso sistema. A gente tem dentro do prontuário eletrônico uma customização para navegação, que esses dados puxam para um dashboard, né? Mas não é suficiente, a gente está querendo evoluir para ferramentas melhores que nos auxiliem, a gente, seja por projeto de pesquisa, que a gente está começando com, que é de manejo com os pacientes, aplicativo para que o paciente possa reportar sintomas, como se sente, ter uma intervenção, seja ferramentas que a gente consiga unificar as informações que a gente tem no sistema área, que é o sistema da radioterapia, com o sistema MV, que é o nosso sistema, com essas nossas planilhas de acompanhamento, e que junte tudo isso e que nos dê subsídios para fazer um trabalho mais ágil, né, com maior qualidade, e que a gente não deixe de pular alguma etapa importante, né? Então, neste momento, essa é a nossa maior gasto de energia, é encontrar o melhor modelo para a gente poder fazer esse acompanhamento, esse segmento desses pacientes e coletar esses dados. É difícil, as gurias falam muito, tem um enfermeiro navegador exclusivo, nosso modelo aqui é um pouquinho diferente, eu não tenho enfermeiros que façam só a navegação, eu tenho enfermeiros divididos por especialidade, que são os navegadores e que se tem uma transferência de cuidado entre o paciente do núcleo mama, por exemplo, que é onde o paciente vai fazer o rastreio e o diagnóstico do câncer, vai operar, vai vir, vai fazer os curativos, todo o manejo, vai voltar depois para as consultas. Daí, se o paciente faz quimio, existe uma transferência de cuidado para as enfermeiras navegadoras da mama na quimioterapia. Se vai para a rádio, tem enfermeira navegadora dentro da rádio. E existem as transferências de cuidado e todos monitorando dentro de um mesmo sistema, né? Então, eu acredito muito nesse modelo, eu acho que esse modelo, porque é o mesmo enfermeiro que acolhe, que funciona, que cuida, que está ali com ele, é o que está fazendo, e que se cria esse vínculo, né? Tem sempre um navegador central, que é por onde o paciente entra, nem sempre o paciente vai entrar lá na parte de diagnóstico, ele às vezes já vem para nós com uma segunda opinião e vem direto na rádio, direto na quimio, então de inserir esse paciente no programa,
mas é essa comunicação, assim, entre todas essas áreas, porque uma pessoa só não consegue fazer a interface com o médico, o radio-oncologista com o médico, o mastologista com o oncoclínico, né, com o cirurgião que vai colocar o catéter. Então, assim, a gente tem essa rede em lugares distintos que estão interligadas e conectadas para o melhor atendimento para esse paciente. Temos falhas também, porque a comunicação, né, é o mal do século, e às vezes isso falha, então por isso que é tão importante um sistema que ajude, né, e por isso que esse tema e essa manhã está sendo tão gostosa da gente ouvir, e assim, de ter insights. Eu estava antes anotando uma fala do Daniel, que ele comentou que nenhuma ferramenta é completa, e não é, né, a gente precisa encontrar meios de que essas ferramentas se comuniquem. Né? Assim como um ser humano, um único profissional não é completo para atender em todas as instâncias, tratamento. Você sabe que essa fala só traduz todo esse conceito dessa jornada de hoje, né? A gente está extrapolando aqui. Então, antes do que se discutia de o enfermeiro navegador, agora a gente está discutindo programas de navegação. Foi o que você falou. O transplante, por exemplo, é faseado. Você não consegue que a mesma enfermeira do pré, que atende 30 por mês, seja do pós, que vai ter os 1000 do seu programa inteiro, né? Você não consegue que a mesma enfermeira que instale a quimio faça curativo do PIC, né? Você não consegue rastrear o paciente que está chegando na imagem com aquele que deu entrada no PS, mas o seu programa consegue, né? E aí essa interface, ou extrapolar, né? Eu achei bem bacana, você tem uma enfermeira navegadora do PIC, olha isso. Então ela vai ter que entregar para todas as outras navegadoras da oncologia ou da terapia infusional, que agora a gente tem outro padrão de acesso venoso que a gente tem nessa realidade, né? E enxergar isso de forma tão linear como a gente está falando, isso é muito bacana, né? A gente fica aí no nosso mundinho e trocar essas experiências traz a gente para todo o processo, né? Nádia, ouvindo tudo isso e pensando assim, você chegou um pouco depois na sua implantação, já tinha clareza de toda essa evolução? Que não precisava mais primeiro provar o que era o navegador e depois ter só a planilha, ou ter só na onco? Isso já estava claro quando você começou? Olha, estava porque, assim, a gente acabou visitando alguns serviços em São Paulo, tá? E, assim, é claro, né? Realmente, cada local vai montando do seu jeito o serviço, né? E aí a gente, quando iniciou lá no HCOR, a gente pensou em fazer de um jeito, aí dá aquele passo para trás, começa de novo, até ir se adequando. Hoje, assim, não tem comparação o volume, né, que eu estava ouvindo a Tayana falando, mas eu espero que um dia tenha comparação de volume, né, e aí a gente provavelmente vai ter que parar, pensar de novo, readequar, porque aí não vai dar conta, né, de manter talvez dessa forma, mas hoje eu gosto muito do modelo que está implementado lá, eu gosto muito do vínculo do paciente com a navegadora, porque, assim, são 3 navegadoras, né, que a gente tem, então, assim, tem uma que está mais direcionada para o diagnóstico de mama, e aí ela fica com mama e GI, a outra fica com geniturinário e gineco, e aí a gente tem uma outra que acaba pegando o todo, né, que é o nosso menor volume, mas, assim, realmente é complicado, a gente tem, assim, o headcap, que a gente usa o Aishon de mama, é um paciente que tem segmento de 5 anos, daqui a pouco vai ter um segmento de 10 anos, então, assim, até que ponto a mesma pessoa consegue fazer isso, né, pensando em volume, mas é sempre bom ver que todo mundo passou por isso, né, e que todo mundo tem as mesmas dificuldades. Exato, e é bom entender que não é um enfermeiro, né? Como sempre na nossa opção, não é um enfermeiro, é um programa, né? Como é que a gente dá continuidade sem gap? Porque daí não adianta também só a gente saber que tem que ter um enfermeiro para cada fase e você não ter, como as meninas falaram, alguém administrativo para dar esse suporte, né? Exato, não, e a base administrativa é importante, né? Importante. Porque senão você amarra o enfermeiro ali em diversas planilhas, em diversos sistemas diferentes e ainda na parte burocrática. E
Não tem Nossa, como, né? agora a nossa ação tem que extrapolar um pouquinho, não é mais só espaço da enfermeira navegadora. A gente quer um programa para que a gente atue como navegadores, né? Exato, né? Um suporte tecnológico, Exato, assim. suporte tecnológico. Por acaso, que daí a gente fica ouvindo eles falando da outra parte, a gente fica, meu Deus, será? Ai. E a gente enxerga um monte de possibilidades, um monte de caminhos, já resolve problemas, enquanto a gente ouve um slides, né? Como é que Meninas, isso se adequa à prática, né? e olha que eu ouvi isso, Nava, e funcionaria, né? Isso é muito bom. A gente passaria o dia aqui, vocês sabem, tá? Mais horas e horas ouvindo vocês falando. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, cada uma de vocês, breve, para a gente encerrar. E se tiver algumas perguntas, a gente já fazer. Eu começo, né? A mensagem que eu deixo para quem que está nos ouvindo, né? Quer implantar um programa de navegação, não tem receita de bolo, como nós já deixamos claro aqui. O primeiro passo é estudar, entender o que é um programa de navegação, ter os alinhamentos, né? E fazer o planejamento. E quando for fazer um processo seletivo para esse enfermeiro, não esquecer, eu acho que é uma coisa muito importante que eu quero estar falando. Ser especialista na área é extremamente importante, que vai ter esse programa de navegação. A pessoa ter uma experiência é importante também. Se vocês perguntarem, experiência de quanto tempo? Nós não temos isso definido, né? Mas ter a experiência da prática, da vivência é importante. E ter as competências. Quais? Habilidade com comunicação, a comunicação assertiva, habilidade tecnológica, pacote de Office, saber lidar com indicador, trabalhar com indicadores, análise de indicadores. Então, esse enfermeiro navegador, além de ele é um enfermeiro clínico, mas ele tem que ter essas competências soft, né, de liderança, de uma gestão. Tá? Então, estamos aqui disponíveis para estar colaborando para a troca, o que for necessário. A minha mensagem, né, na verdade, é muito mais para as colegas que também são navegadoras, e falar, né, junto ao processo que realmente não é fácil, mas que também não desistam. E uma das coisas mais importantes para a navegação é conseguir o apoio da gestão para essa implantação da navegação. Então, muitas vezes, os enfermeiros eles têm um pouco de receio em entrar em contato com o médico, às vezes, né, discutir um caso com o paciente. Então, isso, na verdade, a única forma de você perder esse anseio é estudando. Então, tendo conhecimento para realmente chegar e conversar no mesmo nível, né, de entendimento ao processo do paciente. Então, estudem bastante. Hoje em dia, a navegação ela já está muito mais difundida. Então, a gente pode ouvir falar sobre navegação, né, em palestras no YouTube, que a gente vai encontrar maravilhosas. A gente vai encontrar também artigos já brasileiros, porque na época que eu comecei realmente, eu só tinha a base de dados mesmo em inglês, então isso dificultava um pouco, porque não só pela língua, mas também pelo formato de saúde, né? De prestação de serviço, que é totalmente diferente. Então, eu acho que o mais importante de ser navegador é entender os processos que acontecem na instituição que você trabalha. Então, antes de tudo, conheça, entenda como cada área funciona, veja qual a necessidade de cada área, veja a necessidade do paciente, da instituição, estude bastante para aí sim criar, né, montar ou então formatar um projeto de navegação, que muitas vezes as pessoas acreditam já estar fazendo navegação, né? Mas navegação para mim é algo muito mais além. Não é só responder planilhas, né, ou entregar indicadores, mas é também dar assistência ao paciente, melhorar a qualidade, né, desse atendimento do paciente, uma vez que a gente está ali junto ao paciente nos processos de jornada. Então, para mim, o mais importante é não deixar de lado também esse lado humanizado na navegação. É entender que a gente tem que trabalhar com indicadores, entender que a gente vai trabalhar com a gestão, mas não deixando de lado a qualidade também. Assim. Bom, para mim, eu estou encantada com a Marlise, com a Rebeca, com a Nádia, eu não conhecia elas, uma grata surpresa para mim.
E é um complemento, assim, de todas essas falas, eu concordo plenamente com o que elas disseram, mas eu acho que, além disso, a gente tem que se preocupar muito com a personalização desse cuidado, dessa entrega, dos sistemas e dos indicadores. A navegação não é indicar para nós, indicador, para nós, assistência, né? A gente quer a melhor qualidade do tratamento do paciente, melhorar a expectativa de vida desse paciente, conseguindo acompanhar e manejando precocemente esses sintomas, fazendo ele transitar melhor, ele consegue ter acesso mais rápido, tudo isso é o que a gente, enfermagem, acredita. Mas a gente trabalha em empresas a gente precisa, porque a gente não consegue agregar e mostrar valor definitivo, né? O que eu ganho, Tayana, se eu contratar 3 enfermeiras navegadoras? Qual o ganho para o hospital financeiro nisso agora? Tipo, me faz um projeto. Sei. Não tenho como mostrar esse número. Não vai trazer mais uma químio, não vai trazer um paciente novo que vai operar. Não tem. Então, a gente começa a medir isso, né? Eu consigo tratar mais pacientes porque eles fluem melhor. Eu tenho uma diminuição do tempo entre o paciente diagnosticar e iniciar tratamento. Eu tenho uma satisfação melhor desse paciente, que lá no Net Promoter Score ele vai dizer que recomenda mais o hospital e que vai, com isso, promover o hospital externamente. Eu tenho que ter e conseguir mensurar isso, para poder mostrar e para poder continuar ali na batalha e conseguindo mais, cada vez melhorar mais, conseguir um sistema melhor, conseguir outras pessoas, né? Então, nós, a enfermagem, fomos sempre doutrinados a fazer o melhor para o paciente, e é isso que a gente faz, e começa assim. Só que o conselho que eu deixo é que as pessoas também pensem nisso, né? Que a gente precisa mostrar os ganhos, não só para o paciente, mas para as instituições onde a gente trabalha, para o sistema de saúde, como que isso melhora e o que isso alavanca com esses cuidados, né? E mais uma estratégia está muito alinhada à equipe médica, porque a equipe médica é o primeiro que valoriza isso. Aqui no serviço, com o programa de navegação, os médicos, Tayana, vamos começar a navegar tal linha, porque assim, hoje os pacientes, exemplo da mama, que foi o primeiro que a gente começou, e depois já foram para as outras, mas o médico faz o diagnóstico, ele faz uma cartinha ao enfermeiro navegador, o enfermeiro do fluxo, e esse enfermeiro que vai fazer a avaliação de rede venosa antes de consulta de enfermagem, antes de qualquer coisa. Quando vai encaminhar as guias para convênio e tal, esse enfermeiro já faz uma avaliação de rede venosa periférica e esse enfermeiro indica qual é o melhor catéter para aquele protocolo que o paciente vai fazer. Então, assim, essa autonomia, e isso a gente vai conquistando, que é o que a Marlise disse, com conhecimento, tem que ter pessoas que têm que ter conhecimento para poder, né, não adianta eu colocar um facilitador, um concierge para fazer esse processo, tem que ser alguém que tenha conhecimento. Então, a gente vai ganhando espaço assim, né, com conhecimento, com propriedade, e com esse amor, os coraçãozinhos da enfermagem, tudo, né, de que a gente tem, mas aliado a essa outra parte aí, estatística operacional, que a gente, para mostrar a qualidade disso tudo. Eu acho que a Marlise, a Rebeca e a Tayana já deram todos os conselhos, né? Mas aí eu vou colocar um pouquinho, só um ponto de vista, tá? Que eu acho bem legal. Eu acho muito legal misturar um pouco daquele enfermeiro bem científico com aquele enfermeiro mais prático, naquele dia a dia, porque a gente vai mesclando a equipe, e eu acho que foi o que a gente falou desde o começo, a gente sempre fez navegação. Talvez não de uma forma tão estruturada como a gente está tentando fazer hoje. Mas quando a gente olha para dentro da equipe, a gente já tem. Às vezes esse profissional está na nossa frente, né? Basta um pouquinho de ajuste aqui ou ali que a gente consegue colocar eles para fazerem esse trabalho lindamente. É isso, gente. Meninas, impagável a manhã de hoje. É muito bom ouvi-las. Mas eu sou suspeita, né? Enfermeira oncológica, sempre suspeita para falar de outras enfermeiras, né? Algumas palavras aqui que eu tiro de vocês autonomia, várias visões da gestão da operação, do conceito da equipe médica, do paciente, da TI, né? Do pessoal financeiro, é o que a gente precisa. Não existe mais só enfermagem, só um caminho, né? Enxergar que tem um modelo, sim, tem regras, tem um perfil, mas cada um construir seu modelo de navegação
é esse o caminho, né? Qual é a receita? A receita é a sua receita, né? E você sabe que a gente é de uma geração onde os mundos eram fechados, né? Era o meu hospital. A gente agora tem encontros, né? Que a gente consegue falar de todos os nossos hospitais, se enxergar neles e eles na gente, e a gente não precisa mais ser tão igual ou tão diferente, né? É muito bacana isso. E ouvi-las, ouvir a paixão, ouvir contar do caminho. É muito bacana quando a gente traz esses profissionais, ouvir vocês contando da história de vocês, porque é com orgulho, com carinho, e aí vocês vão mudando a expressão, né? Quando eu falo da barreira, e quando eu falo do que deu certo, quando vocês começam a pensar no que o outro falou, né? E aí a gente começar amanhã ouvindo área tecnológica, e daí agora a gente está falando um monte de enfermeira, e a gente enxerga isso numa outra realidade. Então, eu acho que essa jornada é para isso, é para a gente entender que navegação não é só de uma pessoa, mas quando a gente escolher essa pessoa, ela tem que estar suportada, embasada, cientificamente adequada, né? E cada vez mais, ao longo desses anos, eu tenho enxergado o enfermeiro não como tentando mais se provar, é o que eu falei mais cedo, a gente não precisa mais provar sobre a navegação, nem sobre tecnologia da saúde. O próximo passo agora é dizer como e trocar a figurinha. E é muito bacana, o enfermeiro não está mais se provando, a fala deixou de existir, né? A gente está mudando o discurso. Agora a gente já está falando de uma outra competência, de uma outra ação, e é impagável. Eu queria convidar vocês a participar do chat, tem 1 milhão de perguntas e a gente não vai conseguir responder. Se vocês 4 puderem entrar lá no chat do evento, tá todas as perguntinhas lá, é só vocês irem respondendo, se não, troquem figurinha. A gente, no final, vai receber todas as perguntas e eu direciono se eu vi que vocês não conseguiram. Muito obrigada, meninas. É impagável a presença de vocês e a fala, e é isso.